uma pergunta do Juarez Henrique França, que pergunta: qual o melhor tipo de lâmpada ou luminária para wall wash em parede de mármore branco com pé direito duplo? Juarez. O Juarez. XYZ345. Veja, toda vez que eu vou fazer a iluminação de uma parede, todas as vezes, não é uma nem duas, todas as vezes eu faço uso do programa do aplicativo de cálculo para saber qual é qual é a distância que eu vou usar. Normalmente eu uso para esse tipo de paredes aqui no Brasil, a gente tem muito poucas soluções de boa qualidade, né? Eu uso uma luminária que é linear e que tem um facho assimétrico, né? O facho tem que ser assimétrico, mas veja bem, ele tem que ser assimétrico de uma forma que ele privilegie bastante a parte inferior, né? Eu vou dar essa explicação rápida, mas assim, todas as vezes que nós iluminamos uma parede, que seja com um projetor, seja com um assimétrico desse tipo, qual é a regra de como nós enxergamos o ponto na superfície, né? Um raio luminoso que saia de uma fonte luminosa, emitido por uma fonte luminosa, dirigido a uma superfície, ele vai ser produto da intensidade luminosa, né? Tantas candelas tem nessa direção, pode ser o centro do facho, né? E dividido por altura desse ponto até o teto, né, ao quadrado. Então a gente divide a intensidade luminosa pela altura ao quadrado. Essa superfície, se você por acaso estivesse no meio da superfície iluminando o facho diretamente sobre a superfície de forma axial, tudo que é incidente a 0 graus, né, 0 graus em relação à superfície, multiplicado por 100, porque o cosseno é 1. Então, assim, a fórmula é intensidade dividida pela altura ao quadrado vezes o cosseno ao cubo do ângulo de incidência. Então, você tem que saber qual é este ângulo. Quanto mais alto, mais tendente a 0, portanto, mais tendente a 1. Então, seria só a intensidade luminosa dividido por essa pequena dimensão ao quadrado. Se, ao contrário, a gente quer saber a iluminância aqui no final da parede, este ângulo vai ser muito maior e muito mais, cosseno ao cubo vai ser menorzinho, e ao cubo o cosseno vai ser menor, e ao cubo ele vai ser menor ainda. Então a perda luminosa é enorme, porque a altura é muito maior, e ao quadrado, e o cosseno é ao cubo. Então, se aqui é 100, aqui vai ser 12 ou 15 lux, né? De um feixezinho só, né? Ora, o aplicativo de cálculo, calcula isso para nós. E por isso, quando a gente olha a fotometria da luminária, a gente já vê se existe bastante luz emitida para baixo e pouca para cima. Porque todo pouco de luz que venha para cá é 100% aproveitado. E muita luz que venha cá é um pedacinho de nada que é aproveitado. Por isso a gente diz que o piso deve ser claro para ver também um rebatimento do facho que sobra para cima, né? Por isso ele deve ser claro. Mas assim, não pode ser branco, né? Mas tem que ser claro. Então veja, é muito relativo tudo isso. Eu uso geralmente essas linhas, essa superfície linear. Vou pegar uma obra no Rio de Janeiro em que a parede é muito bem iluminada e bem regularmente iluminada com essa luminária. E quando não há como fazer a linha contínua, ou porque existem vigas encostadas no gesso e a gente não consegue colocar uma coisa contínua, a gente usa uma luminária também de facho assimétrico, circular, né, para compor, e que ela tem uma distribuiçãozinha bem razoável. No mais, boas luminárias são as luminárias da Herco, que tem uma ótica para desenhar, como vocês viram aí, para atender essas superfícies. Quando você usa o aplicativo da Hilux, muitas luminárias fazem parte do aplicativo, né? O aplicativo é gratuito, porque quem paga o desenvolvimento e o suporte permanente, o suporte técnico do aplicativo, são os fabricantes que têm as suas fotometrias e luminárias embutidas dentro, tem um repertório, uma grande biblioteca de faixa luminosa dentro do aplicativo.
Então, você pode ir lá e ver quem é que tem um facho luminoso legal, você pode até imprimir, você põe uma certa distância da parede e vê o facho. Opa, então esse aqui é bom se eu puser a tal distância. Aí você projeta e vê como é que sai a sua iluminação. Para um pé direito duplo, por exemplo, se era o caso desse lobby desse edifício no Rio, eu usei aquilo a mais ou menos 1,30 m, 1,40 m da parede lá em cima, né, para iluminar toda a superfície. E ela não tem brilho, ela não incomoda, ela fica só uma linhazinha muito discreta, não é uma linha luminosa como a maioria das que se vê por aí. Ela não tem percepção, é uma solução muito bonita. Então, por aí, mais de 1,40 m, 1,60 m, 1,70 m, se não me falha a memória, mas isso já tem uns 5, 6 anos, também de memória é difícil. E ela é feita com LEDs de muito alta qualidade, né, em termos de reprodução de cor, e a distribuição luminosa dela é muito interessante, porque ela joga toda a luz para baixo, então a regularidade da superfície é muito boa. Se não me falha a memória, esse prédio tem piso escuro, porque essa empresa americana costuma fazer todos os lobbies, tudo com piso preto, né? E numa área que haveria uma escultura no fundo desse lobby, que é estreito, né? Haveria uma escultura, então não foi feita a iluminação nesse trecho, aí passados 2 ou 3 anos, não pusemos escultura, por favor, a senhora complementa. Só que aí tinha várias vigas, né, encostando, por isso que eu falei, encostando no gesso, não podíamos usar a solução linear. Aí eu usei essa solução pontual, e como em 100% das vezes, quando a luminária é assimétrica, as pessoas que instalam, sempre instalam ela voltadas para o meio do ambiente, não para a parede, né? Sempre. E eu já faço os desenhos, a gente mostra a luminária, a posição, a direção do facho, a orientação em direção à parede, né? E nessa obra os rapazes, eu falei, escute, vocês estão vendo que vocês mandaram a fotografia? Eu estou enxergando estou enxergando a lâmpada, né? A lâmpadazinha brilhante ali no meio, né? Um chipzinho no meio. Não, dona Esther, mas é que o seu desenho veio errado, veio indicando a luz para a parede, então a gente pôs para o centro. Sim, errado está agora, por favor, ponha como nós desenhamos, por favor. Aí ficou ótimo, né? Porque não só não iluminou a parede, como também ofuscou todo mundo, né? Essas coisas acontecem muito no Brasil, né? Então a gente precisa estar olho esperto, né? Eu não sei se eu fui útil para você, mas isso é uma coisa que nos cursos que eu vou dar agora, logo depois das aulas de elementares, esses pequenos cálculos de luminotécnica, nós vamos usar os aplicativos, porque é muito importante saber usar o aplicativo, é muito importante saber o cálculo como ele é, para usar as variáveis têm que ser corretas, as variáveis de perdas luminosas. Se vocês não souberem escolher as variáveis de perdas luminosas, vocês vão dar resultados muito diferentes. Mas isso tudo é simples, é fácil, e vocês vão aprender a luminotécnica usando o aplicativo, porque assim, nós arquitetos não gostamos de ver cálculos, eu sou acostumada a fazer, mas assim, a maioria detesta, né? E é o normal. E então, fazendo pelo aplicativo, você já gosta, porque você já começa a ver os resultados. É como se você estivesse desenhando, entendeu? Então, é uma solução bem interessante. Se Deus quiser, eu vou acabar com esse medo que os arquitetos têm do cálculo luminotécnico. Não tem motivo nenhum para ter medo, né? A Lúcia Viana agradeceu a resposta da senhora. A Aline Oliveira, provável, ela disse que foi muito útil. A senhora disse que esperava ter sido útil, ela disse foi muito útil. Tá? Que bom, muito obrigada. Fico muito feliz, porque a gente só faz as coisas para que os outros levem para casa, né? Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo, os jovens principalmente, quando vocês vão a algum evento, congresso, coisa assim, meçam, pesem aquilo que vocês levaram para a sua mesa de trabalho uma semana depois. Se vocês não têm nada aquilo que vocês tiram, foi inútil, porque vocês têm que mudar a sua maneira de fazer, mudar no sentido de melhorar se houver necessidade de melhoria, né? Acrescentar coisas é o objetivo que a gente quer que vocês façam. Por isso eu falei aqui, tetos e forros evitando erros. Não é meio pretensioso, mas é para evitar mesmo, para diminuir a possibilidade de erros, né? Tem mais alguém? A Paula Gomes, arquiteta, falou: boa noite, nós levaremos uma bagagem de qualidade.
Que bom, Paula. E agradeceu. Muito obrigada, Paula. Eu fico muito feliz. Vocês têm sido muito gentis, têm mandado mensagens ótimas, mas assim, a gente precisa esticar isso tudo para muitas pessoas, para ver se o nosso panorama muda. Em Tetos e Forros, agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês que é chocante para mim, mas eu recebo desenhos de equipes de interiores, em geral são equipes um pouco mais jovens, né? Que mostram que eles são ótimos, trabalham bem, eles têm boas ideias, é estimulante trabalhar com eles, adoro trabalhar com jovens, né? Acho um privilégio na minha vida, porque eu estou sempre cercado de pessoas que têm 25, 27, 30, 35, 40 anos, né? Muito mais jovens que eu, né? Então é sempre muito animador, né? Porque eu estou sempre me atualizando, né? Dessas coisas todas. A minha coordenadora, inclusive, costuma dizer, não, dona, você sabe que a senhora está achando isso aí ruim, porque a senhora teve outra formação na faculdade, no colégio e tal, mas isso é normal para nós. A gente não sabe isso mesmo, né? Eu fico meio horrorizada, mas tudo bem, eu aceito que as coisas sejam assim. Mas eu recebo forros em que as pessoas não têm a menor noção de como desenhar um forro modulado. Desses forros que se usa com perfis e chapas, né, módulos que a gente tira para ter acesso às instalações. Então, eles não têm noção de como funciona isso. Eu preciso pegar e dizer, olha, aí não pode ser assim, né? Tem que ter um desenho de teto e uma borda de gesso que acomode as imperfeições, as irregularidades do espaço, né? Porque tem uma borda de uma janela, tem uma cortina, as coisas não são assim retas da parede, teto, como em algumas circulações que a gente viu agora, né? Então as pessoas não têm noção de desenho, né? Não tem noção de usar esse tipo de coisa. Eu vi até de um cliente dizer, mas é que a gente não contrata eles para fazer o teto. Não contrata fazer o teto, então o teto vai fazer só parede e piso, né? Ou seja, tem muita coisa que a gente precisa falar, olha pessoal, vamos mexer nessa turma, né? Vamos desenhar tetos, né? Os tetos não podem ser gesso liso sempre, né? É como se fosse, sabe, costumo dizer assim, sabe quando o açude, né, a represa, vai se acomodando às curvas de nível, né? A água é um nível único, então ela vai se acomodando a todos os recortes da geografia do local, né? É a mesma coisa, o gesso liso vai acomodando a todas as coisinhas, mas ele está aí, ele não tem graça nenhuma, não tem desenho, não tem, por exemplo, em corredores o teto é muito importante, né? Muito, muito importante, seja ele por efeitos luminosos, o que for, mas é muito, muito, muito importante. Então eu espero sim que vocês aprendam, aliás, aproveitem, porque eu aprendo muito com vocês, viu? Não parece, mas eu aprendo muito, vocês fazem perguntas que me obrigam a pensar 2 ou 3 vezes, né? Por exemplo, essas perguntas que vocês fizeram sobre a distância, né? Eu estou pensando aqui, como é que eu vou fazer para mostrar como usar o Dialux a seu favor, né? Talvez eu faça uma coisinha só sobre isso, né? Usem o Dialux. O Dialux é um programa, um aplicativo gratuito. Eu usava um AGI, que era um programa sofisticadíssimo, carésimo, mas eu tive que migrar para o Dialux. Por quê? Porque 98% das pessoas usam o Dialux, que é gratuito, né? Então, aí é mais fácil, as pessoas estão acostumadas a ver o False Rendering Color, que é aquilo mesmo. Eu tinha outro False Render Coloring, então aí a pessoa está traduzindo. É mais fácil usar o que todo mundo usa, porque o caminho fica mais fácil, né? Isso não é um efeito manada de todo mundo, mas é mais uma forma de compreensão que é melhor, né? Então eu vou ver se vocês, se puderem, comecem a baixar o aplicativo e ver como funciona fácil com o AutoCAD. E aí vocês ficam fazendo os exercícios do demo, né? Que vocês podem aprender, porque é muito útil hoje em dia. Essas perguntas a gente responde com a vossa autonomia para fazer cada vez aquilo que vocês precisam da melhor forma possível, né? O que eu quero é que vocês saibam fazer sozinhos, né? E não precisem de ninguém para vocês poderem fazer, né? E vocês vão aprender, porque é muito simples, não tem nada de... não tem mistério nenhum, né? Vocês não vão precisar de um consultor para fazer isso. Mas, enfim, mais alguma coisa? 3 recados. A Isa Rios mandou um alô para a senhora. Obrigada, Isa. O Steven Jules, ele disse, tive o prazer em trabalhar com a senhora externa, residência em Quinta da Baronesa, e desde então minha admiração só cresceu. Parabéns. Opa! O Adelmo Santiago Ramos disse, como sempre, aula muito instrutiva da mestra.
Muito obrigado. Ô, pessoal, olha aqui, eu sou mestra, viu? Eu sou apenas, estou um pouco mais adiante no caminho de vocês, só isso. Lembre-se disso, né? Todo mundo, veja, eu tenho 74 anos e agora, dia 15 de agosto, eu vou completar 54 anos, acho que, de trabalho, né? Ininterrupto no mesmo assunto. Então, assim, poxa vida, eu tenho né? Eu já errei muito, né? Eu já fiz muita besteira que eu aprendi que não posso fazer. Mas eu também estudo muito e leio muito, né? Eu não deixo de me atualizar em nada e vocês podem chegar a ponto de ser os seus próprios mestres, né? Eu costumo dizer que eu tive sempre muito boa nota no colégio, sabe? Mas muito boas notas, mas eu tinha uma maneira de me comportar que gerou uma reclamação de uma freira para mim, dizendo assim, você é muito egoísta, porque você presta muita atenção na aula, depois que você entendeu, ponto. Aí você começa a não deixar as outras aprenderem, né? E conversa, brinca, aí acabou a folia, né? E aí eu dizia, puxa vida, será que eu faço tanto faço mal? Mas eu achava que não, porque as minhas colegas estavam um pouco interessadas no teorema de Pitágoras, né? Então era mais, eu ajudava elas na cola, na prova, né? Mas eu tinha uma metodologia muito boa e sempre me pareceu ruim ou inútil a nota, né? A classificação das pessoas pela nota, porque nem sempre as notas boas representam que a pessoa seja ou inteligente ou aplicada, né? Não, a nota realmente não revela isso. Se você tiver um certo método, você vai se sair bem na nota, né? Agora, o que você tem para você como centro de avaliação é o seguinte, o que eu aprendi hoje, que eu melhorei em relação a ontem, né? Nossa meta é melhorar todo dia um pouquinho, né? Um delta X, assim, todo dia, no final da vida, você vai ter um X, né? Que você acumulou em todos os delta X de todos os dias. Essa é a sua avaliação, essa é a sua nota, né? O resto é besteira, né? Bobagem, boletim, sei lá o quê. Mas se vocês se dedicarem e prestarem atenção e praticarem corretamente o desenho, o nosso trabalho é divertido, é belíssimo, é um prazer enorme, não é um trabalho, é um divertimento mesmo, é um prazer. E vocês vão se tornar bons profissionais, como todos os bons profissionais. O Gil começou a trabalhar comigo, é um tremendo profissional. A Mônica, a Juninha Zenha, fundadora da FOCA, excelente profissional. Natália Rodrigues, uma menina que trabalhou comigo, veio para São Paulo, de Londrina. A Júnia também estudou em Londrina. A Natália está assistindo. A Natália Rodrigues. Gosto muito dessas meninas. A Natália é uma menina maravilhosa. Entrou no escritório, primeiro dia que ela chegou, ela já olhou, já entendeu tudo na planilha de especificações. Eu fiquei queixo caído, falei, essa menina é inteligente. Ela é muito inteligente, mas ela tem uma sensibilidade incrível. Uma menina calma, educada, espírito maravilhoso, combino com ela muito bem, com a Júnia, com toda essa garotada que trabalhou comigo, adoro essas meninas, elas me ensinaram muito, muito, e é um prazer realmente estar com elas permanentemente, né? Como minhas colegas, concorrentes, né? Vira e mexe, a Natália me manda a solução que ela fez e tal, e eu estou copiando a sua solução do corrimão, viu, Natália, numa escadaria aqui no conjunto do condomínio Terra, em São Paulo. Então, assim, vejam, aprendi com a Natália, estou dando um exemplo clássico, ou seja, nós aprendemos, mestres e discípulos, a gente nunca sabe quem está sendo mestre e quem está sendo discípulo em cada vez, né? Portanto, vocês se sintam muito à vontade de seguir o seu percurso, evoluindo sempre, como essas garotas que eu citei, tem muitas, né? Tem garotas, né? Tem o Léo Alves. O Léo trabalha em Belém do Pará, tem um escritório bem sucedido em Belém do Pará. O Léo é uma figura, porque ele apanhou no lombo comigo. Meu Deus do céu, ele era muito protegido pela mãe. Também, coitada, a mãe vivia lá em Belém do Pará e deixava o moleque aqui, né? Mas eu dizia para ele, olha aqui, não sou sua mãe não, viu? Não tenho que te proteger, nem nada. Vou descer o sarrafo. Você é muito desatento em certas coisas. Pois o Léo, hoje, ele não só aprendeu, como ele foi... Primeiro, ele foi muito insistente para trabalhar no escritório. Ele persistiu durante um ano me perseguindo, né? Até o dia que eu falei, tá bom, entra aí, vamos trabalhar. E ele saiu muito bem. Então, assim, Léo,
Juninha, Karina, Natália, outra Natália, a lista é muito grande, né? Mas são pessoas que eu quero bem, porque se dedicaram muito e evoluíram muito e se destacam na profissão. O importante é que vocês venham a se destacar na profissão e sem fazer propaganda de si próprio, sem nada, é só fazendo um bom trabalho. A melhor propaganda de vocês é um bom trabalho, né? Hoje em dia vocês têm Instagram, né? Na época em que o Lívio fez o Palácio do Itamaraty, não tinha nem fotografia, né? Hoje a gente tem Instagram, de modo que o mundo mudou muito, né? E o bom do mundo é que eu vi as lâmpadas fluorescentes de 40 watts, né? Que tinham 38 milímetros de diâmetro, e hoje eu trabalho com LEDs, né? Diga. Dona Esther, alguns recados. A Natália Rodrigues mandou beijos para a senhora, disse que está com saudades, mandou coração. A Olávia Gervasi disse: em breve estarei fazendo o seu curso e com certeza vou aprender muito ainda. Com certeza seu curso é ótimo, pois tu és muito prática. E isso eu acho fundamental para ensinar e aprender. Até breve. Olávia Gervasi, tu és, ela é de onde? Do Rio Grande do Sul ou do Nordeste? Parece que é do Sul, né? Pelo tu és. Tu és, né? A Lumine Campinas disse, mandou um oi e falou: eu tive aulas presenciais numa cliente muito especial em Orlândia. Verdade. E foi um aprendizado maravilhoso. E o melhor, ficamos amigas. Muito sucesso. É verdade. Márcia Rodrigues, né? Márcia Rodrigues, Campinas, acompanhou comigo o jardim da dona Josimara Mendonça, uma jovem empresária da área de açúcar e álcool, né? Uma grande empresa de açúcar e álcool em Orlândia, e tem uma casa muito grande, muito bonita, um jardim feito pelo senhor Maurício Estelita, que é engenheiro agrônomo e ótimo paisagista. Apesar de ser engenheiro de formação, ele desenha como poucas pessoas, tem um desenho lindo, desenho natural, espetacular, e o jardim da Josimara ficou espetacular. Foi uma oportunidade única. Aliás, o André fotografou esse jardim, né? André fotografou, filmou, foi uma experiência muito interessante. E a Márcia nos acompanhou, é verdade. A Rob Machado disse que nem todos sabem dividir o conhecimento, e a senhora explica com uma clareza espetacular. Que bom, fico muito feliz de saber disso, porque me esforço para isso, viu? Me esforço. Às vezes eu acordo de madrugada e falo: puxa, por que não pus tal fotografia? Era tão claro para mostrar isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Lá vou eu, vejo o capítulo tal, volto para trás, aí tem que gravar de novo e tal. Mas tem coisas que a gente vê, se eu mostrar tal coisa, eles vão entender. Não é sacrifício para mim fazer isso, nem eu me empenho nisso, não, viu? É uma coisa que me dá muito prazer. Tem um amigo que dá aulas, né, no curso de pós-graduação, e de vez em quando ele me convida para dar uma aula no sábado. E aí ele falou: você quer dar uma aula sábado? Eu digo: manda ver, né? Mas sobre o que é? Sobre o que você achar melhor. Aí eu entro nessa, às vezes não tenho tempo de fazer, mas eu entro porque eu adoro fazer, né? E, de fato, a nossa profissão é uma bênção, viu? Porque é muito bonita e muito gostosa, né, de praticar. A Olívia Gervasi disse que é de Santa Catarina, de Brusque. De Brusque! Ai, meu Deus do céu, Santa Catarina, muito alemão lá, né? Minha família é tudo daquele lado lá, né? A minha família veio de Joinville, né? Então, conheço muito bem. Gosto muito de Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo aqui, né? São estados muito importantes no Brasil, muito produtivos. Sonho um dia que o Brasil tenha o mesmo caráter desses quatro. Todo o Brasil tem o caráter desses 4 estados, né? Por hoje é só, Dona Esther. Muito obrigado, meninos. Semana que vem nós vamos falar de coisas modernas. Vamos falar de tetos também, né? Espero falar de Human Centric Lighting, né? Que é o top do momento, né? Vamos abordar essas coisas, se puder, porque é muito divertido falar dessas coisas. Adoro fazer isso. Boa noite para vocês. Agradeço os elogios e aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque temos que melhorar, né? Muito obrigada. Bom descanso para vocês todos.